Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos a uma leitura muito conhecida em Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Pedimos, grande Criador, que o Senhor nos ajude mais uma vez, pois precisamos que o Senhor fale ao nosso coração e ao coração do povo, para que tudo seja com grande proveito da sua palavra para os seus filhos. Perdoa-nos e ajuda-nos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A noiva e a igreja. Bom, há uma grande diferença, todos nós sabemos disso, entre a noiva e a igreja. A igreja é aquela que fica para a tribulação. A noiva é aquela que vai à festa das bodas do Cordeiro. A igreja, ela anda junto com a noiva, até o momento da chamada, até a 0 hora, a igreja e a noiva estão juntas. O parágrafo 125 do intervalo, irmão Brana diz: agora veja bem, ele abre os selos e revela os mistérios. E a quem revela ele estas coisas, estes mistérios? A última era da igreja, a única que resta viva. Todas as demais estão dormindo. Ele disse: vem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima vigília. Na sétima vigília foi ouvido o clamor, a chamada: eis que vem o esposo. Saí a seu encontro. É a leitura que nós fizemos. Então, na sétima era, já houve a chamada. Na sétima era, tinha que ter o sétimo mensageiro para poder fazer esta chamada: eis que vem o esposo. Saí
a seu encontro. E quando se ouviu isto, logo as virgens nécias, que é a igreja, as igrejas nominais, disseram: eu também quisera ter o Espírito Santo, que é o azeite. Tem notado você o grande interesse entre os presbiterianos e os episcopais? Escutaram aqui a mensagem que preguei outro dia em Phoenix, Arizona, dirigida àqueles homens de negócio que em sua revista mensal levam os testemunhos de diferentes clérigos que, segundo eles, têm recebido o batismo do Espírito Santo. Eu lhes fiz a pergunta: que passa com o autor dessa revista? Falando de Santíssimo Padre de tal, fulano de tal, quando a Bíblia diz que não chamemos a nenhum homem pai, e os episcopais, até os presbiterianos, até pentecostais, estão chamando de pai. É o que fala, o que ordena. Você sabe que é o que o pai fala? Todos os filhos têm que obedecer. Então, nós temos um pai, esse é Deus. Mas as nécias, ela tem um pai também. Você sabe quem é. As nécias têm um pai. E o que o pai fala, as nécias ouvem, obedecem, porque são filhas. E elas precisam prestar-lhe reverência, obediência, beijar o dedo. Aí o profeta vem diz, a Bíblia diz que não é para chamar nenhum homem de pai. O que sucede é que estão dormindo com as virgens nécias. Essa é a razão. Porém, vêm e dizem, sim, nós cremos. E eles acham que por falar assim, eles têm recebido o Espírito Santo. Eles estão falando línguas estranhas, achando que as línguas estranhas é o Espírito Santo. E línguas estranhas é apenas um dos 9 dons do Espírito Santo. Línguas estranhas nunca foi o Espírito Santo. As línguas foram um dom, e se você olhar na Bíblia, este dom de língua é o penúltimo dom. E eles tomaram o penúltimo dom como evidência que a pessoa tem o Espírito Santo. E é nisso que o diabo engana eles. Porque eles podem pegar uma coisa que não tem alicerce bíblico. Se eles disserem assim, mas os pentecostais primitivos, eles falaram em línguas, eles provaram que receberam o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Mas quando os pentecostais primitivos, lá da primeira era da igreja, falaram em línguas, a Bíblia mesmo diz que eles falaram em línguas conhecidas. Eles começaram gaguejando, mas transmitiram uma mensagem em línguas conhecidas. As pessoas sabiam o que aqueles pregadores e aqueles membros lá no cenáculo estavam falando, porque era uma língua conhecida. Não é esse tipo de pentecostal hoje que falou língua estranha diz que tem o Espírito Santo. Então eles são enganados por isso. E as virgens nécias, elas são enganadas por isso também, porque elas creem muito em língua estranha, mas não creem na palavra. Nunca as línguas estão na frente da palavra. A palavra está em primeiro lugar. O dom de visão que muita gente tem, sonhos que as pessoas têm, e elas colocam muita ênfase em sonhos, em visões, isso aí tudo está atrás da palavra. A palavra está em primeiro lugar. Você não pode dar crédito a um sonho que contradiz a Bíblia, que contradiz a palavra.
Você não pode dar crédito a nenhuma visão que você tenha, se ela não está de acordo com a palavra, porque a palavra está em primeiro lugar. As virgens nécias, elas dão valor mais aos dons do que ao doador, que é o próprio Espírito Santo. Eles dão valor mais aos dons do que à palavra. E é por isso que eles caem e são enganados. Nenhum crente que dá valor à palavra em primeiro lugar será enganado. Porque Eva foi enganada lá no princípio? Ela deu lugar ao conhecimento ao invés da palavra. Se tivesse ficado com a palavra de Deus, que a palavra de Deus era essa: não coma do fruto, porque senão morre. Eles não deram atenção à palavra. Eles foram pela emoção, pela sensação, pela palavra da serpente. Foi assim que Deus disse? Aí começam as interrogações. O diabo sempre vem desta forma. É assim que Deus disse? Mas ele vem e muda apenas uma palavra. Ele muda um acento, uma sílaba apenas. E é o suficiente para levar, como levou o mundo inteiro à destruição, mudando apenas uma palavrinha só. Foi assim que Deus disse? Mas não é assim. Então, quando Deus diz algo, nós temos que guardar aquilo que é a palavra. Pode ter dons, pode ter muita gente com visão, com sonhos. Aquilo não pode superar a palavra. Irmão Branham foi o homem que mais teve sonhos e visões. Mas todos os sonhos e visões do irmão Branham têm que enquadrar com a palavra. Até a visão da tenda que o irmão Branham teve, tem que enquadrar com a palavra. Ela não pode estar fora da palavra. Assim como a revelação dos 7 trovões, que a Bíblia diz, não foi escrito, mas também no outro versículo diz, não pode aumentar nem diminuir. Então tudo já está lá dentro. Está tão bem escondido que ninguém pode ver. Mas nos dias da voz do 7º anjo, foi revelado estas coisas. Isso não choca com a Bíblia. Por quê? Porque não pode aumentar nem diminuir. A revelação dos 7 trovões, como diz o irmão Branham, é assim diz o Senhor. A revelação dos 7 trovões tem que enquadrar com toda a palavra. Por quê? Porque você não pode ter os 7 trovões revelados chocando com a Bíblia. Não pode. Tem que estar de acordo com a palavra. Então, tudo nos foi revelado. E a igreja de Deus, ela sabe. Vamos tratar de noiva, que a esposa, ela sabe que foi revelado e ela toma aquilo para si. Ela foi despertada. Para começar, teve uma mensagem que veio e disse para ela. Aí vem o esposo. Todas despertaram. Mas quem tinha azeite foi somente quem deu ouvido àquela mensagem. Quem foi que diz, aí vem o esposo? Foi o 7º anjo. O 7º anjo não é o esposo, ele é o amigo do esposo. Assim como João Batista não era o esposo, mas era amigo do esposo. Ele diz, João Batista diz, quem tem a esposa é o esposo. Mas o amigo vê essas coisas e se alegra. Assim também foi o William Branham. Quem tem a esposa é o esposo, Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro Deus. Certo? É ele que tem a esposa. Porque a esposa, ela tem um só cabeça. E esse cabeça é Deus. E Deus é Cristo. Certo? Então, é o único que pode governá-la, que pode dominar esta esposa. Porque ele é o marido. Ele é o cabeça. Amém? Muito bem. Vamos prosseguindo aqui. Outro dia, sucedeu, preste atenção, que uma dama chamou a outra pelo telefone e lhe disse, sabes que eu sou episcopal e outro dia falei em línguas
creio que recebi o batismo do Espírito Santo. Mas, olha, tenha cuidado, não diga a ninguém. Olha, para você ver como é. Recebi o Espírito Santo, mas não fala para ninguém, não. Veja se isso é batismo com o Espírito Santo. Ela era uma dos episcopais. E dizendo para o outro, eu recebi, eu falei língua estranha, recebi o Espírito Santo. Mas tem uma coisa, não fala para os outros, não. Escuta o que o irmão Brana disse. Duvido que ela tenha recebido o Espírito Santo. Pode ser que falou em línguas, isso eu não duvido. Ela falou em línguas. Porém, se um homem é incendiado pelo Espírito de Deus, como pode ficar quieto? Não é questão de falar, não fala para ninguém. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, eles não precisavam sair lá, calminhos, vocês não contam para ninguém, nós recebemos o Espírito Santo, mas não fala para ninguém. Eles saíram rolando pela escadaria abaixo. Não tem jeito de você abafar o batismo do Espírito Santo. Você desce as escadarias do cenáculo, mesmo falando línguas inteligíveis, porque é o que está escrito em Atos 2. Você fala aquelas línguas, mas você tem uma vida mudada. Algo aconteceu com você. Você não pode receber o Espírito Santo sem que Atos 5:32 cumpra em sua vida. Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Ou Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. Então você não pode receber o Espírito Santo sem obediência. Obediência à palavra. Aí nós poderíamos destacando aqui, nós vamos longe com isso. Você vai destacar a obediência à palavra, o que a igreja tem que obedecer à palavra, o que o pregador deveria fazer. A primeira coisa que Pedro fez foi dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Quer dizer, primeiro batismo, arrependimento, batismo, aí depois você recebe o dom do Espírito Santo. Aí você prossegue. Há uma cura divina na porta do templo chamado Formosa. Eles criam em cura divina. Nós cremos em cura divina. Você prossegue ainda e vai chegando à ordem da igreja. O que Paulo ensinou. Quando foi que Paulo colocou uma mulher para ministrar a palavra? Ser uma pregadora. Mas está escrito em Romanos 16, Febe ministra conosco. Então eles querem dizer que ela era uma pregadora. Ela não era ministro no tocante à palavra. Ela estava na igreja, ela auxiliava na igreja, como qualquer mulher pode auxiliar, menos na palavra, porque foi Paulo quem disse que Deus não permite que ela ensine. Como que ele podia colocar Febe ministrando, sendo que o próprio Paulo mesmo escreveu que Deus disse que é para ela ficar calada na igreja? Então, seria uma contradição. Por isso as pessoas têm que ver o que é doutrina. E a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, ela está observando a palavra. Ela não perde os movimentos da palavra. Ela observa o que a palavra diz. Então ali você vai encontrar, a mulher não é pregadora. Você depois vai encontrar que Pedro também ensina, ela deve se portar como Sara, como chamava o marido de Senhor, porque era em obediência a Abraão. Isso é chamar de Senhor. Ela vestia como santas mulheres. A igreja primitiva era assim, está escrito na palavra. Então são coisinhas que nós vamos vendo das doutrinas da Bíblia, que a noiva de Cristo sempre obedece. Como ela pode hoje ouvir 7 selos, 7 trovões, se ela não obedece às mínimas coisas? Primeiro vem a obediência, depois que ela obedece às mínimas coisas, então ela vai para as máximas. Sabe o que é 7 selos, 7 trovões? São as máximas que Deus tem. Quando ela pode hoje ouvir 7 selos, 7 trovões, se ela não obedece às mínimas coisas? Primeiro vem a obediência, depois que ela obedece às mínimas coisas, então ela vai para as máximas. Sabe o que é 7 selos, 7 trovões? São as máximas que Deus tem.
Sabe o que é ficar calado na igreja, vestir-se honestamente, o homem amante do lar, marido de uma mulher e que respeita a sua família? Sabe o que é isto? A, E, I, O, U. Isso daí. Estas coisas de mulher não cortar cabelo, usar roupa decente, A, E, I, O, U. Isso é o que está na Bíblia. Mas, quando você chega às coisas mais completas que Deus tem para você, que são as máximas, estas são álgebras. E o irmão Brana diz, quando alguém o abordou, dizendo: por que você não ensina as mulheres como receber ao Espírito Santo quando você fica repreendendo-as e dizendo que elas não devem cortar o cabelo? Aí o irmão Brana respondeu: como posso ensinar álgebra se elas não sabem o ABC? Então, primeiro, tem que saber o ABC. Elas têm que começar. A igreja está precisando saber o ABC primeiro. Depois que ela sabe o ABC, ela vai compreender as álgebras, as matemáticas de Deus. Por isso ela não sabe de matemática de Deus, que Deus opera com 3, Deus opera com 7, Deus opera com 12, Deus opera com 24, Deus opera com 40, Deus opera com 50. São a matemática de Deus. Mas o que a igreja sabe dessa matemática de Deus? Ela vai em 3 e diz que são 3 pessoas na divindade. Então, eles não entendem a matemática de Deus. Eles não podem compreender. Deus atua como Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele é um só Deus. Como Ele fez o homem à sua imagem, também Deus está nesta imagem. O homem foi feito à imagem de Deus, Espírito, e Deus veio na imagem do homem. Corpo, Espírito e alma. E aqui tem Pai, Filho e Espírito Santo, formando um Deus. Assim como tem corpo, Espírito e alma, formando um homem. Para formar um Deus, tem que ter Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 manifestações, ele vindo criando, logo ele nascendo de mulher, sendo filho, era o mesmo que criou, nasceu de mulher. É Deus conosco. E é o mesmo que veio no Pentecostes, que Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, porque não recebe. Eles não podem conhecer o Espírito de verdade. Eles não o vê, nem o recebem. Ele diz: mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Ele não está falando de 3, ele está falando, esse que vai vir para encher a igreja, o Espírito Santo, o azeite que vai vir para encher a igreja, ele habita convosco e estará em vós. Habitar com eles era Jesus, era o Filho, era Deus num corpo de carne, que era Filho. Filho, você sabe que não é eterno, por isso não existe o Filho eterno de Deus. Assim como não existe inferno eterno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Se foi criado, ele tem princípio e tem fim. O Filho, ele tem um princípio, ele nasceu na manjedoura, mas ele veio até o Calvário. Isso mostrou como Filho. E era Deus. Deus estava realizando o papel de Filho. Para ele poder se completar, ele veio no Pentecostes, provando que ele tinha realizado uma obra perfeita no Calvário. Aquilo foi tão perfeito que ele retornou no Pentecostes e não era outro. Foi o mesmo Logos, era o mesmo que criou o mundo, foi o mesmo que estava em carne, era o mesmo que desceu no dia de Pentecostes. A igreja recebeu aquilo em si, porque ela foi esclarecida. Ela entendeu o que é Deus. Ela teve revelação do que é Deus. E é isso que cada um de nós precisamos, ter revelação do que é Deus. Amém? Então, quando você é incendiado com o Espírito Santo, não vai ficar calado, não. Não adianta falar, não conta para ninguém, sua roupa vai declarar. Sua natureza vai declarar.
Não precisa falar, ó, não diga para os outros que eu recebi o Espírito Santo, não. Ó, a sua roupa vai declarar, seu cabelo vai declarar, a sua voz vai declarar, sua vida vai declarar. O homem, da mesma forma, tudo em você vai declarar que você recebeu o Espírito Santo. Não precisa falar para os outros, eu recebi, e nem tampouco dizer para os outros, olha, não diga para ninguém, eu recebi o Espírito Santo, mas não diga para ninguém. Não vai adiantar. Quem recebe o Espírito Santo, não adianta querer esconder, que é como se engravidar. Recebeu a semente do marido, vai ter que mostrar. Recebeu o Espírito Santo, a semente de Deus, vai ter que mostrar. Ao sair, ao andar, ao falar, ao vestir, tudo mostra que o Espírito Santo está agindo ali dentro. Amém? Você vai querer esconder? Não tem de esconder. Olha, não diga para os outros que eu recebi o Espírito Santo, não. Que é isso? Os outros já vão ver. Se eu recebi o Espírito Santo, eles vão ver. Os apóstolos eles viram que eles haviam recebido o Espírito Santo, saíram cambaleando, disseram, ó, eles estão cheios de vinho, cheios de mosto. Aí Pedro teve que levantar e falar para eles, varões, o que está acontecendo aqui não é questão desse povo estar bêbado, como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que aconteceu é a palavra, é a escritura do profeta Joel, capítulo 2, que cumpriu, e Deus derramou do Espírito Santo, e nós recebemos esse Espírito Santo. Não estamos bêbados, eles atuavam como se estivessem bêbados. Por quê? Aquilo foi tão bom na vida deles, que eles não estavam preocupados como estavam suas ações. Porque muitas vezes vai se preocupar para falar amém certinho, ordenado. Não, eles saíram falando línguas partidas, logo aquelas línguas, quando o povo ajuntou, já não eram partidas mais, já eram línguas que o povo entendeu, certo? Partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. É interessante, eles falaram numa língua que eles não conheciam. E o povo ouvia na língua deles, sabendo. O que esses homens estão falando na nossa própria língua materna? Eles sabiam, eles são ignorantes. Pedro não sabe nada. Dava o que fazer para falar o aramaico. Agora ele está falando em partos, medos, elamitas. Cada um que nós escutamos, ele fala na nossa língua. Aquilo era o Espírito Santo fala toda a língua. Amém, amém. E vai chegando a um ponto que tem gente, tem homens, que quer falar todas as línguas, porque ele é o pai da igreja. Eles começam a querer falar todas as línguas, porque se tornar o pai da igreja. Mas o pai da igreja verdadeira é Deus. Ele conhece todos os idiomas. Hoje, Deus está falando na sua língua. Essa língua que você entende, Deus está falando. E o que é? É o Espírito Santo falando em português hoje. O Espírito Santo está falando aqui em português. O Espírito Santo fala lá na América, em inglês. Ele vai falando. É tão bom, o Espírito Santo sabe falar toda a língua. Ele veio no irmão Brana, e o importante é isso daqui, meus irmãos, que o irmão Brana um dia estava pregando, e ele usava vários intérpretes enquanto ele pregava. E ele falou uma palavra que um intérprete daqueles falou a palavra errada. Deu a interpretação errada. Ele deu uma parada e disse para o intérprete, não é o que você disse. Ele não sabia aquela língua, mas o Espírito Santo que estava no William Branham sabia. Ele parou e disse para aquele intérprete, você disse a palavra errada, eu não disse esta palavra. Olha para você ver. Então, isso é que é batismo com o Espírito Santo. William Branham não sabia aquela língua ao ponto de usar intérprete, mas na hora que o intérprete falou errado, o Espírito Santo do irmão Branham diz, fala para ele que ele falou a palavra errada. Esse é o tipo de Espírito Santo que a igreja, que é a prudente, as virgens prudentes, elas têm que receber, elas têm prudência no falar, no vestir, no ouvir, no agir, no caminhar. Tem prudência, o pregador tem prudência em tudo que fala, que ouve, que transmite.
Você tem prudência na música, no cântico. A prudência. O Espírito Santo, ele está falando nas virgens prudentes. Mas tem outro que está falando nas virgens nécias, que são as loucas. E as loucas acham que por falar línguas, que elas têm o Espírito Santo, mas elas são as loucas do dia. Elas rejeitaram o próprio Espírito Santo, que veio através do sétimo anjo. O sétimo anjo trouxe esta mensagem. Aí vem o esposo, sair ao encontro. Mas ele não só disse sair ao encontro, a mensagem dele é o azeite. Que esta noiva precisa ter na sua lamparina, quer dizer, no seu corpo, nos seus olhos, nos seus lábios, na sua audição. Vocês estão me entendendo? É o azeite, é a mensagem do sétimo anjo. É um azeite. Porque Deus vem mandando um profeta para nós, mas a mensagem do profeta é o azeite. Não é o próprio William Branham que é azeite, ele era um homem, mas Deus usou ele como uma lamparina, vamos dizer aqui, para poder trazer para nós mais azeite. Passar das suas mensagens azeite para as nossas lamparinas. Ide aos que vendem e comprai. Então eles vão nos episcopais, aqueles que falam em línguas, nos carismáticos, eles falam em línguas, eles curam enfermos em nome de Jesus Cristo, eles vão lá buscar o Espírito Santo, mas lá não tem azeite, lá tem língua só, não tem azeite. O azeite está na mensagem do sétimo anjo. É aqui que você compra azeite. Vinde comprai azeite. É nessa hora que você precisa do azeite. Não vai através de emoções, onde eles estão reunidos só falando língua estranha, achando que é uma grande coisa. São dons do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na palavra do dia. Se a pessoa não tem obediência à palavra, ela não tem o Espírito Santo. Precisa ter obediência à palavra para poder ter o Espírito Santo, senão nós estamos enganando a nós mesmos. Não obedecemos a palavra e dizemos que temos o Espírito Santo. Assim as virgens nécias, elas também fazem da forma errada, elas estão buscando azeite que não é azeite. Elas tomaram língua estranha por azeite, mas não é o azeite. Agora você toma apenas a mensagem do profeta, os livros do irmão Branham, pensando que é o azeite? Não, é a vida vivida. É aquilo que o profeta pregou para eu viver, para você viver, que é o azeite. Aí você toma aquilo, põe na sua lamparina, no seu corpo, e todo dia você tem luz para dar para os outros. Amém? Agora, há uma diferença, a noiva e a igreja. A igreja, ela tem os dons do Espírito Santo. Você não pode negar que eles têm os dons, usufrui dos dons para curar enfermos, para falar línguas, eles usufruem dos dons, não do doador. O doador, ele é o dono dos 9 dons. O doador, chamado Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, ele é o doador, o possuidor dos 9 dons. Agora as pessoas querem um dom, ele dá. Mas você precisa querer o doador. Mas quando o doador vem, ele muda a nossa vida. E o dom não muda a nossa vida. Então hoje o povo quer os dons do Espírito Santo, porque quem fala em línguas, quem cura enfermos, expulsa demônios, tem dons, vários dons de sabedoria, assim por diante. Mas não precisa mudar de vida. Mas para receber o Espírito Santo, precisa mudar de vida. Não tem jeito de você receber o Espírito Santo com a vida suja, imunda, vulgar. Como receber o Espírito Santo? Vestindo igual ao mundo, agindo igual ao mundo, prostituindo igual ao mundo. Não tem o Espírito Santo. Uma mulher que usa uma roupa provocante, ela está agindo nas mãos de Satanás como uma prostituta, e ela não sabe. Porque através da exposição do seu corpo, mostrado pelo próprio vestido, pela própria roupa,
é que Satanás está trabalhando para fazer os homens cobiçá-la. E o Senhor Jesus diz que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Agora o homem, por sua vez, precisa pedir: Senhor, pinga o colírio, o Espírito Santo nos meus olhos, para poder olhar no mundo com os olhos de Deus. Como diz aquele hino, olhar no meu irmão com olhos de amor. Agora eu tenho que olhar no meu irmão com olhos de amor, eu preciso olhar neste mundo com os olhos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não deseja aquelas coisas podres, o Espírito Santo não deseja essas coisas imundas do mundo. Então dá-me uma gota do Espírito Santo nos meus olhos, nos meus lábios, nas minhas ações. É isso que temos que pedir: Senhor, dá-me o Espírito Santo. Não dons. Dons me faz um homem famoso. O dom faz o homem famoso. Ele ora pelos enfermos, sai contando: olha, eu tenho o dom. E as pessoas estão todas atrás dele por causa do dom. O irmão Brana sabia disso. Foi por isso que o homem que mais curou enfermos aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, mostrou para nós que os dons não são superior à palavra, mas estão inferior à palavra. A palavra está na frente. Você tem que colocar a palavra em primeiro lugar. Obediência à palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. Parágrafo 116 da mensagem O Sinal. Muito bem, vamos mais um pouquinho aqui. Logo a gente termina. Mas vamos ler o que o profeta diz aqui no parágrafo 127, que estamos lendo o intervalo. Pedro, você pode imaginar a Pedro, João e os demais lá no alto aposento, dizendo: agora, se temos recebido o Espírito, é melhor ficarmos quietos. Irmão, eles saíram pelas janelas, pelas portas, para a rua, e pareciam uns bêbados. Esse é o genuíno Espírito Santo. Aquele que tem vida vivida, não é apenas pular, gritar, estar com emoção, não. Vocês têm que saber que antes de Pedro e os demais receber o Espírito Santo, Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém até. Não é ficar ali e já você vai em Jerusalém e depois já sai pregando. Fica lá até que sejais revestidos de poder. E levou 10 dias. E o irmão Brana, pregando em suas mensagens, mostra isso. Que alguns podiam dizer: já faz 3 dias que nós estamos aqui, e o Senhor diz para nós ficarmos aqui, já faz 3 dias, nós podemos sair. Não, algo vai acontecer conosco. Gente, para anunciar, para pregar esta palavra, algo tem que acontecer com a gente. Não é apenas um dom, porque dom o pregador tem. Nós temos um dom, mas nós precisamos, não é o dom, nós estamos precisando do doador. Eu tenho um dom da palavra, eu tenho um dom de fé. Cadê o doador? Eu preciso do doador. O doador, ele me faz obedecer o que o dom não me faz obedecer. O dom de língua não faz ninguém mudar de vida. O dom de visão e outras coisas mais de sabedoria, de fé, não faz ninguém mudar de vida. Mas o Espírito Santo, que é o doador dos 9 dons, ele primeiro quer mudar a minha vida para depois fazer-me usufruir da natureza dele, dos dons, daquilo que ele tem. Ele diz: está tudo ao seu dispor. Fique à vontade, você está em casa. Se você quiser sabedoria, eu tenho. Se você quer dom de fé, eu tenho. Se você quiser aqui língua estranha, eu tenho. Se você quiser interpretação de línguas, eu tenho. Tudo está aqui. Agora, está tudo ao meu dispor e eu posso não usar de tudo. Agora tem aqueles que ficam em busca disso. Eu quero o dom, eu quero mais de Deus, eu quero o dom, eu quero falar língua estranha, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Não, você pode ter todos esses dons e ir para o inferno. Pode ser um pregador e ir para o inferno, que nem Judas Iscariotes e outros. Eles pregaram o Evangelho, mas se perderam. Foram de 2 em 2 nas casas, pregaram, mas se perderam. Então a questão não é isso, a questão, meus irmãos, não é o dom nem de pregador, o dom de cantor, o dom de músico. Não é o dom, a questão é o doador aí dentro. Então, isso que faz a diferença da igreja, a noiva e a igreja. A noiva, ela tem o doador dentro. A igreja tem os dons dentro. Estão entendendo? A noiva tem o doador, o esposo, Cristo, o marido da igreja, dentro. Está dentro dela. Aí ele exige, na verdade, dela: pensa como eu penso,
fala como eu falo, age como eu ajo, ande como eu ando, porque ele está dentro. Mas da igreja, que são as nécias, Deus não está dentro. Estão os dons dentro. Por isso, capítulo 7, verso 19 em diante de São Mateus, vai cumprir. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu curei enfermo no seu nome, expulsei demônio no seu nome, fiz muitas maravilhas em seu nome. E lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Então as pessoas têm dons e elas não são conhecidas por Deus como filhos, como a esposa, mas tem dons, e Deus dá isso para todo mundo, é presente que Deus dá para todo mundo. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, Ele dá dom para todo mundo. Todo mundo pode usufruir dos dons, mas naquele dia Ele vai dizer: quando você falar, eu curei enfermos, eu fui pregador, eu fui cantor, eu fui músico, eu fiz isso, eu estive no púlpito, eu preguei o evangelho, eu expulsei tantos demônios, Senhor diz: não te conheço. Você apenas tinha meus dons. Você nunca me teve como morador na sua casa, nesta lamparina. Você nunca me teve como verdadeiro azeite. Aí dentro, você só quis meus presentes, e eu te mandei, dei meus presentes para você, você regozijou, você teve fama, você ganhou dinheiro com isso. Mas o seu céu é esse. Agora, aquele que é da esposa de Cristo, a noiva de Cristo, esse não, esse daqui, o esposo está dentro dela. Essa é a diferença. Eu trato de noiva e esposa como a irmã Brana trata, porque não tem jeito, né, irmãos? Nós temos que fazer isso aqui do jeito que está escrito. Porém, vê você, essas virgens nécias, de todas as maneiras, não está recebendo nada. Eles dizem que estão recebendo, não estão recebendo nada. Não é Espírito Santo, são dons. E com os dons de línguas, eles vão para o inferno, vão se perder. E Jesus vai dizer: não te conheço, mas eu sou episcopal. Nunca te conheci. Mas eu sou pentecostal, nunca te conheci. Mas eu falei línguas, eu curei enfermos, expulsei demônio, nunca te conheci. Porque são dons apenas que as pessoas recebem. Elas não amam a palavra para obedecer a palavra. Elas não estão querendo obedecer a palavra. Muitas mulheres querem ser crente, mas não quer obediência à palavra. É como muitas moças querem casar, mas não quer prestar obediência ao marido. É melhor que ela fique solteira. Morra titia. É muito melhor. Porque tem igreja, elas querem Cristo, mas não quer prestar obediência. Então não adianta. Essas são as nécias. E o azeite está aqui. A palavra do dia. Olha o azeite, que a altura que está, 7 selos, 7 trovões, não é mais para esse povo chegar lá e pegar de qualquer jeito, não. Isso daqui você tem que ter revelação para poder beber deste azeite celestial, este Espírito Santo, tomar o Espírito Santo. Hoje não é questão apenas de vida externa, santificação externa. A mulher não corta cabelo, usa roupa comprida. Não é isso o Espírito Santo. Isso faz parte. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vem e habita, ele reside, ele mora, ele age, ele manda naquela casa. Agora, Jesus na minha casa, no meu corpo, Jesus não é inquilino. Jesus é dono. O inquilino pode furar a parede, eu já disse para vocês, o inquilino pode furar, botar prego em todas as paredes da casa. Mas o dono vai procurar fazer a coisa diferente, vai pôr uma buchinha, um parafuso, fazer a coisa certinha. Mas o inquilino já pega lá qualquer pedaço de ferro, traz um prego aí, vamos botar esse quadro aqui. E ele não importa que vai desbeiçar o reboque da casa, que vai sair, porque ele é inquilino. Não digo que todo inquilino é assim também, não é? Tem inquilino bom. E hoje a própria lei está forçando o inquilino a ser bom. A própria lei. Você já viu? O inquilino, ele tem
tem que pagar o imposto predial, a casa não é dele, tem que pagar. É coisa que não dá para entender, mas ele está fazendo isso aí. Certo? Não dá para entender, a casa não é dele, mas tem que pagar imposto predial. Se ele sair, quando ele sair, ele tem que deixar a casa pintada conforme ele a tomou. O que é isso, gente? A própria lei está forçando as pessoas a ser gente. A parar de ficar furando parede, de estragar a casa dos outros. Porque a casa dos outros não vai fura em qualquer lugar, estraga a casa dos outros. Eu não tenho casa para alugar. Eu estou falando isso, eu creio no que é certo, mas eu não tenho casa para alugar, não. Talvez você pense, o pastor está falando, ele deve ter muita casa para alugar. Não tem, não. Não tem casa para alugar, não. Só tem a minha. Estou falando de um inquilino que não zela, então a própria lei está fazendo isso. E a gente acha ruim isso daí, essa lei não está certa. Mas por quê? Por causa dos desordeiros, que não faz a coisa certa, que não age direito dentro de uma casa alugada, então tem que colocar leis rígidas. Por causa dos maus motoristas, tem que colocar leis rígidas. Irmão Brana fala sobre isso. E nós todos temos que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Mas o quê? Porque tem o mau motorista, tem o bom motorista, tem o mau inquilino, tem o bom inquilino. Agora, Deus não é inquilino. Se você quer que Deus seja inquilino na sua casa, Ele não vai, Ele não mora, Ele manda dons. Ele manda dons, porque aí quem manda é você, quem fura buraco é você, você faz o que você quer, você corta o cabelo, mulher, a hora que você quer, você acerta ele a hora que você quer, você põe roupa transparente, curta a hora que você quer, você usa roupa de homem e mulher a hora que você quer, então ele não está lá dentro. Você tem os dons são seu inquilino, os dons estão aí, mas Deus não está aí dentro. Onde Deus está, a coisa conserta, de dentro para fora, não só para lá de fora, de dentro para fora. Quando Deus está dentro, Ele realça, Ele mostra no lado de fora. Amém? Amém. Agora que eu estou chegando no lugar de onde eu tirei a mensagem. As Escrituras não dizem que encontraram azeite, mas enquanto andavam tratando de comprar, se ouviu o clamor. O que sucedeu? Todas as virgens que dormiam se levantaram e adereçaram suas lâmpadas e entraram à ceia, correto? E as outras foram deixadas para a grande tribulação, onde haverá unicamente choro e ranger de dentes. Esta é a igreja, não a noiva, mas a igreja. A noiva entrou à ceia. Essa é a diferença. A noiva entra à ceia. Por que ela entra à ceia? Porque ela casou. Como que você vai para a ceia se não casou? Primeiro tem que casar. E o casamento foi feito pela mensagem do Filho do Homem aqui na terra, provando sua palavra 236. Irmão Brana diz isso. O ministério de Jesus Cristo como Filho do Homem em William Brana aqui nessa terra foi para fazer o casamento meu com esta Bíblia. Eu amo esta Bíblia. Eu estou casado com ela. Você está casado com esta Bíblia, com esta palavra. Não importa o que os outros digam, você está casado com a palavra. Você não está casado com a igreja. Quem está casado com a igreja são as virgens nécias. Ela está casada com os dons, com a igreja, com certas doutrinas. Ela está casada, mas ela não está casada com a palavra. A noiva está casada com a palavra. Amém. Amém? Então ele diz, esta é a igreja, não a noiva, mas a igreja. A noiva entrou à ceia. Há uma grande diferença entre igreja e a noiva. Sim, senhor, a noiva entrou à ceia das bodas. Em uma outra mensagem, irmão Brana diz, Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo, que foi arrebatado sem ver a morte. Noé é o tipo da relíquia dos judeus. E em outra mensagem ele diz também que aponta para os que passam pela tribulação. E sai do outro lado ainda com cão dentro da arca e com a semente da serpente. Certo? É tudo o que acontece. Grande tribulação, ainda está, todas essas espécies estarão ali agindo, mas a esposa de Cristo, esta noiva que casou com a palavra, hoje ela é esposa de Cristo. Ela tem a vida de Cristo, que é o azeite. Ela não tem um dom. Jesus não me deu uma aliança, um anel apenas. Não. O anel, que nós sabemos, é o símbolo do Espírito Santo que está. Vamos mostrar. Não é tipo.
Estamos apenas mostrando, porque é uma aliança. Deus fez uma aliança conosco, nos deu de seu Espírito, provando que nós somos dele e de mais ninguém. Senhor Jesus, ajuda-nos a fugir de toda coisa do mundo. Queremos amar o Senhor e demonstrar através do nosso viver, nossas ações, nossas palavras, nossa forma de crer, ao ouvir sua voz, aquietar, porque o Senhor é quem manda, domina a nossa vida, Pai, como crentes, como igreja, como a verdadeira noiva do Senhor Jesus. Domina-nos. Em nome de Jesus Cristo, que este povo seja cada dia iluminado por esta palavra e possa mostrar para o mundo que Deus, a palavra, o Espírito Santo, o azeite divino está dentro deles. Não tivemos que comprar mais nada, mas tomar aquilo que o Senhor deu, sua vida dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.